fala do teu pastor estuprador. Graças a Deus, vou começar dizendo para vocês, ele não é pastor na Lagoinha, não é consagrado pastor, nem reconhecido pastor na Lagoinha, essa pessoa. Soubemos do caso no início dessa semana. Hoje, 2 para 3 dias depois, já atendemos, excluímos o casal da igreja, estamos juntos com a polícia diante dessa situação. Vou repetir, ele não é pastor na Lagoinha, não é reconhecido pastor na Lagoinha, não trabalha na igreja. Os casos de abuso aconteceram na casa dele, não aconteceu dentro da igreja. Então quer dizer que uma pessoa que frequenta a igreja, a vida dela toda é só a igreja. Ela não trabalha, né? Não, ele tem a vida dele, ele cometeu crimes na casa dele, ele é alguém envolvido na vida comum da igreja, mas não é líder, nem pastor e nem funcionário da igreja. Isso tem que ficar claro. Eu não tenho dificuldade alguma de falar a verdade para vocês. O falso pastor evangélico preso por estupro mora em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele é casado e vivia com a mulher neste apartamento. O imóvel é bancado pela igreja, que arca com todos os custos dele, mês a mês. E era justamente aqui que ele estuprava as crianças. Ele tinha o que ele chamava de escritório para discipular as crianças, que fica bem do lado do quarto dele, e utilizava esse pequeno espaço, no qual tinha um colchão e um computador, com umas câmeras, no qual a gente desconfia que ele inclusive gravava. Foram 5 estupros em menos de 2 meses, fora os abusos. A esposa dele também foi levada para a delegacia. Datena, mas algo novo chamou muito a atenção da polícia. Foi no depoimento da mulher do acusado. Ela disse que sabia de tudo, que cada vez que ele abusava de uma criança, contava para ela, que não falou nada. Ela disse também que isso acontece desde 2016, o que para a polícia significa que podem existir mais vítimas. O falso pastor e a esposa estão há 2 anos em São Paulo, mas eles atuam na mesma igreja há cerca de 12 anos e sempre em células de crianças e adolescentes. Ele já rodou vários estados e existe a suspeita de que teria sido mandado para São Paulo porque havia dado sinais de abuso e, para não ser expulso, foi transferido. A esposa dele falou que ele já vem com esse problema remonta a 2016, onde ele já teve problema na Baixada Santista, inclusive uma unidade dessa Igreja Batista da Lagoinha. A Igreja Batista da Lagoinha, Guarulhos, se manifestou e disse que o acusado não era pastor, nunca foi ordenado ou consagrado ao ministério, não era líder responsável pelos adolescentes e não tinha autorização para doutrinar em sua residência. A polícia vai colher o depoimento dos responsáveis pela igreja e descobrir se ali mesmo, na célula de Guarulhos, existem mais vítimas. A faixa que ele tem, que ele é administrador de célula, vai de criança de 12 a 17 anos. É muito importante que a família nos procure para que a gente impute mais crimes para ele, esclareça todos os crimes que ele cometeu, para ele ficar bastante tempo guardado e pensar no que fez. E isso serve de pedagogia também, né? Para que essas pessoas que têm esse desvio não cometam tais crimes, que a polícia vai certamente prendê-lo. A polícia prendeu hoje um pastor suspeito de estuprar adolescentes que frequentam uma igreja em Guarulhos, na Grande São Paulo. Joilson Santos era responsável por cuidar de uma célula da instituição e recebia os menores em casa, onde morava com a mulher e o filho recém-nascido. Quem é pai aqui, levante a mão. Se alguém mexer com a tua filha ou com o teu filho, o que vai acontecer? Antes de tudo, eu peço que esse vídeo chegue às vítimas e seus parentes, seus pais. Se a Igreja Batista Lagoinha não estiver agindo em proteção às vítimas, suporte psicológico, suporte com advogados, nos procurem. Lideramos um projeto chamado Nossas Histórias Curam, de alcance nacional, que já prendeu muitos pastores, pedófilos e agressores sexuais. E temos uma rede de voluntariado nacional de psicólogos e
advogados para ampararem as vítimas em qualquer situação que eles careçam de apoio, ok? André Valadão, líder global da Lagoinha, fez um vídeo negando que o pastor pedófilo da Batista Lagoinha Guarulhos era pastor e líder na igreja. Mas as evidências desmentem isso. A polícia e a própria mídia está dizendo que até vínculo financeiro, salário, esse agressor sexual recebia. Está aqui na descrição do vídeo o Instagram desse predador sexual e as fotos ali expostas desmentem o que André Valadão está dizendo. Então ele pode estar falando isso por ignorância, prefiro pensar que é ignorância, ou ele está mentindo descaradamente para proteger a reputação da instituição. Mas mediante agressão sexual a qualquer pessoa, mas principalmente a crianças, a prioridade da igreja não é proteger o seu nome, não é proteger líderes, é amparar vítimas, é a prioridade. Nem é a própria denúncia em si, ela tem que ser feita, mas é o estado psicológico das vítimas e de seus familiares. É a prioridade. Então, eu peço encarecidamente que se atitudes não foram tomadas em proteção às vítimas, que a instituição tome. Se ela não tomar, nos procure, porque vamos tomar. Não estamos aqui apenas para fazer barulho, mas para tomar decisões preventivas e remediativas. Aproveito que eu já estou em São Paulo e se as vítimas precisarem de apoio, entrem em contato comigo. André Valadão, se posicione de maneira mais clara, não em proteção à sua instituição, mas em proteção às vítimas. Sua prioridade é pedir perdão e não negar os fatos. Que Deus abençoe e ampare os danos, tá? Igreja, vamos amadurecer. Não podemos ter uma teologia fraca que nos torna reduto de agressores sexuais contra o nosso maior patrimônio, que são os nossos filhos. Que o Senhor nos proteja e proteja as nossas crianças. Homens evangélicos, vocês são os guardiões da casa do Senhor. Se levantem.